Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Quarta-feira, o evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, nessa pregação de Jesus, muitas vezes chamada de Sermão das Bem-aventuranças, o evangelista Lucas diz que Jesus ergueu os olhos aos seus discípulos. É a primeira coisa que o evangelista Lucas traz. A primeira coisa que ele apresenta, a primeira palavra que ele traz. Jesus ergueu os olhos aos seus discípulos. Versículo 20. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse. Então Jesus começa a pregação. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. O que significa esse Jesus ergueu os olhos para os seus discípulos? E por que o evangelista Lucas colocou esse acontecimento histórico aqui no versículo 20? Ele fez questão, antes de anunciar a pregação de Jesus, antes de testificar aquilo que Jesus havia falado, ele fez questão de pontuar: Jesus ergueu os olhos aos seus discípulos. Queridos, Jesus é Deus. O olhar de Jesus não é um olhar como o olhar de qualquer homem. O Salmo diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Quando me assento, me levanto, conheces o meu pensamento. Jesus sabe quem você é. E quando Jesus olha para você, Jesus conhece o íntimo da sua alma. Jesus te perscruta. Jesus penetra no fundo do seu coração, naqueles locais da sua alma que você sequer jamais visitou, aqueles locais do seu inconsciente, cujas lembranças estão lá adormecidas e que você nem toma reações hoje, toma atitudes hoje e nem sabe por que você tomou essas atitudes. São reflexos de coisas que estão lá no seu inconsciente, de coisas que você viveu na infância, coisas que você viveu na gestação, na sua gestação, coisas que você viveu no seu passado, que te moldaram, que te formaram, que fizeram com que você fosse hoje o que você é. Isso para o bem e isso também para o mal. Muitos defeitos, muitos vícios, muitos males, muitas coisas ruins que tem na nossa vida são reflexos de coisas que nós vivemos na nossa infância, até mesmo na gestação, que nos traumatizou, que nos marcou e que nós trazemos para a vida inteira. Isso que eu estou falando é psicologia, não é teologia. Isso que eu estou falando é coisa natural, coisa humana. Jesus conhece. Muito mais ainda
o espiritual. Se a gente não consegue conhecer aquilo que é natural, aquilo que é psicológico, como eu disse para você agora, questões psicológicas que nos marcaram desde a gestação, desde a infância e que muitas vezes norteiam as nossas decisões, o nosso modo de ser e de agir hoje, muito mais espiritualmente. Muito mais espiritualmente. Jesus nos conhece, Ele nos sonda. E conhecendo, olhando para os seus discípulos, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos e disse: conhecendo os seus discípulos, conhecendo você, hoje Jesus olha para você individualmente, Ele sabe o seu nome. Olhando para você, Jesus diz para você hoje, meu amado: bem-aventurados, vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aí Jesus começa a trazer um discurso contraditório. Bem-aventurados vós que sois pobres, bem-aventurados vós que estáis tristes, bem-aventurados vós que sois perseguidos. Como assim? Bem-aventurado significa feliz. Por que Jesus fala assim: feliz vocês que são pobres, feliz vocês que são perseguidos, feliz vocês que estão chorando? Por quê? Como eu disse, Jesus é Deus. Ele vê além. Ele vê no íntimo do nosso coração e penetra no fundo da nossa alma e nos conhece. Ao mesmo tempo, Ele quer que você também o conheça. Ele quer que você o conheça na plenitude, na visão beatífica, lá no alto da montanha. Esse Deus que te conhece por completo, Ele quer que você também o conheça por completo. Nessa vida jamais conheceremos a Deus por completo. Nessa vida jamais conheceremos a Deus na sua imensidão e na sua glória. Nessa vida nós vemos apenas uma sombra e reflexos de Deus. Conhecer a Deus de verdade só conheceremos lá no alto da montanha. E é por isso que Jesus traz essas bem-aventuranças. Todas essas bem-aventuranças se resumem na primeira: bem-aventurado vós que tendes um coração de pobre, porque vosso é o reino de Deus. O que significa ter um coração de pobre? Significa que nada nesse mundo satisfaz o meu coração. Nada nesse mundo me dá alegria verdadeira. A nada nesse mundo eu me apego. Em nada nesse mundo está o meu anelo, o meu sonho, o meu desejo. O meu desejo está em Deus. O que eu me apego é em Deus. O meu sonho é estar com Deus. O meu desejo é estar com Deus no alto da montanha. E aí está o grande desejo do seu coração que Deus conhece. Sabe aquele desejo de felicidade que você tem? Aquele desejo de felicidade que todo homem tem. E muitas vezes o homem pensa que a felicidade está nos prazeres, que a felicidade está no dinheiro, que a felicidade está no poder, que a felicidade está nas coisas desse mundo. E é isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. A felicidade não está nas coisas desse mundo. A felicidade não está nesse mundo. Esse mundo é fugaz, é um brevíssimo segundo, é um instante que foge. Como dizia Santa Teresa d'Ávila. Esse mundo é um piscar de olhos. A vida passa. O que são 100 anos, por mais que você viva 100 anos nessa terra, o que são 100 anos comparado com a eternidade? Esse desejo de felicidade que você tem no seu coração é um desejo de conhecer a Deus como Ele te conhece. E essa é a proposta para Deus. É a proposta de Deus para você hoje. Bem-aventurado vós que tens o coração de pobre, porque o vosso é o reino de Deus. Feliz é você que não se apega a nada desse mundo. Que desejo o céu. Vivo já fora de mim desde que morro de amor, porque vivo no Senhor que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E tão alta vida espero, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Oh, que longa esta vida! Que duros estes desterros, este cárcere, esses ferros em que a alma está metida. Só de esperar a saída me causa dor tão sentida que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Essa é uma poesia de Santa Teresa d'Ávila, em que Santa Teresa diz que viver nesse mundo, na verdade, é estar morto, e que a vida eterna de verdade é a vida. Que estar nesse mundo é como estar numa prisão, num claustro. Oh, que longa esta vida, que dura este desterro, esse cárcere, esses ferros em que a alma está metida. Só de esperar a saída me causa dor tão sentida.
só de esperar a saída desta vida para entrar na eternidade. Ele causa dor no coração, desejo, uma santa ansiedade por Deus, que ela diz: morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Ela vivia em Deus, ela não vivia nela mesma. Essa é a proposta de Deus para você hoje. Coloque em Deus as tuas esperanças, coloque em Deus o teu anelo, coloque em Deus teu coração. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus e deseja o céu. Nada nesse mundo pode satisfazer o seu coração. No seu coração tem um buraco gigante, que você muitas vezes tentou preencher com bebida, com comida, com diversões, com passeios, com projetos, com conquistas financeiras, com carros, com casas, mas nada preenche o tamanho do seu buraco. Você pode colocar uma mansão no buraco do seu coração. Depois que você conquistar a mansão, você vive na mansão 6 meses e aquela mansão já não te agrada mais. Você pode comprar uma BMW, um carro lindo. Nos primeiros dias você fica muito feliz com o carro. Passou 1 mês e meio, você vê que seu vizinho tem um carro mais bonito que o seu. E aquele buraco não preenche mais, aquele carro não preenche mais o buraco do seu coração. No seu coração tem um buraco enorme do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o buraco do seu coração. Só Deus pode preencher o vazio do seu peito. Porque só Deus é a felicidade verdadeira. É para Ele que fomos criados. E só seremos felizes quando nossa alma descansar em Deus. Porque Deus é o ninho da nossa alma. Voa para Jesus. Voa para Deus. Lá está a felicidade verdadeira. Nada nesse mundo pode te dar felicidade. Bem-aventurado vós que tendes o coração de pobre, porque de vosso é o reino de Deus. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.